A guerra afegã soviética fomentou a vertente jihadista no mundo muçulmano, culminando, por exemplo, na formação da Al-Qaeda. Um conflito como esse, no contexto da Guerra Fria, levou os Estados Unidos a se envolverem indiretamente. Entenda tudo no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Juliane e por aqui eu falo a respeito de história. Normalmente eu falo sobre a Alemanha nazista, a União Soviética, os conflitos no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia, a Rússia, a América Latina também. Então, se você se interessar por esses temas, se inscreva nesse canal, veja aí as nossas playlists, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Essas coisas são muito importantes. Eu vou também deixar aqui a chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira ao canal. Eu agradeço muito e também eu vou deixar o livro que eu estou utilizando como referência, tá bom? Então, pessoal, onde fica o Afeganistão? Que país é esse? O que foi a Guerra Afegã Soviética? Fica aqui que você vai entender, tá? Então, pessoal, o Afeganistão é um país com uma rica diversidade cultural. Sua população é composta por 7 grupos étnicos, dos quais os maiores são os pashtuns, sendo 40% da população, os tajiques, 30%, a maioria da população é muçulmana sunita e uma minoria é xiita. Há 2 línguas oficiais, o persa e o pashto. O país está situado entre o Irã, o Paquistão, China e as repúblicas da Ásia Central, o Turcomenistão, Uzbequistão e Tajiquistão. Na época, essas três últimas regiões estavam sob controle dos soviéticos. As origens da Guerra Afegã Soviética datam do golpe militar de 1973, que derrubou a monarquia do Shah Zahir e levou um governo de esquerda ao poder. O regime republicano do presidente Muhammad Daoud Khan foi derrubado por um violento golpe comunista em abril de 1978. Os comunistas declararam instituída a República Democrática do Afeganistão, um estado de partido único aliado à União Soviética. O governo afegão era declaradamente hostil ao Islã e promovia o ateísmo estatal. Assim, como a União Soviética era hostil também às religiões, principalmente à ortodoxia que apoiava os czares. Esse fato provocou uma oposição generalizada da população afegã. Com o apoio soviético, o regime comunista instaurou um reino de terror contra os seus oponentes, prendendo e executando milhares de presos políticos. Os comunistas afegãos estavam divididos em facções e acabaram sucumbindo aos conflitos internos. Após uma série de assassinatos, a União Soviética interveio no Afeganistão, na véspera do Natal de 1979, enviando aí uma força de invasão de 25 mil homens para proteger a capital Cabul e instalar na presidência seu aliado afegão, Babrak Karmal. A União Soviética não considerou que os afegãos não queriam a presença de militares soviéticos em seu território, a presença de, entre aspas aqui, infiéis e ainda por cima ateus. A invasão soviética ao Afeganistão provocou a condenação do mundo. Chanceleres de 34 nações islâmicas adotaram uma resolução que condenava a intervenção. Assim, os islâmicos entenderam que caberia a eles a resistência a esse inimigo aí tão forte, Os mujahidin, que significa guerreiros, receberam ampla assistência dos Estados Unidos. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando de uma guerra num contexto muito maior, no contexto da Guerra Fria, em que o mundo estava dividido. De um lado, os capitalistas, liderados pelos Estados Unidos. Do outro lado, os socialistas, liderados pela União Soviética. Então, pessoal, através do Paquistão, os Estados Unidos forneceram à resistência afegã suprimentos militares e sofisticados mísseis antiaéreos. O governo Carter forneceu 200 milhões de dólares em ajuda aos afegãos. Ronald Reagan intensificou o apoio americano, oferecendo à resistência islâmica 200 milhões de dólares e assistência.
O governo do Paquistão serviu de intermediário entre os americanos e a resistência afegã e ajudou com serviços de inteligência e treinamento dos mujahidin. O mundo islâmico também prestou assistência financeira significativa e, a partir de 1983, começou a recrutar voluntários para lutar, entre aspas, aqui, jihad afegã. Muitos islâmicos pretendiam fomentar o sentimento de jihad, o sentimento de luta religiosa, usando o Afeganistão e seu inimigo ateu, a União Soviética. E uma das pessoas que obedeceu ao chamado para a luta foi Osama Bin Laden. Muitos idealizavam a jihad afegã como um retorno à era dos companheiros do profeta Maomé, um retorno à era dos califas. Lembrando, pessoal, que o profeta Maomé, além de político, foi um líder militar. Houve também, pessoal, muitos investimentos em propaganda. A revista Al-Jihad reforçava uma narrativa heróica da guerra afegã contra os soviéticos, publicando relatos de milagres que lembravam os tempos do profeta. Eram relatos fictícios, como o caso de um mujahidin que tinha matado 700 soviéticos e tinha perdido apenas 7 homens para o martírio. Histórias sobre um bando de pássaros celestiais que ajudaram os mujahidin, criando uma cortina de aves e protegendo os combatentes islâmicos do inimigo comunista. E a revista, pessoal, procurava convencer os leitores da intervenção divina, de que Alá recompensava a fé de seus guerreiros. E muita gente foi influenciada por essas propagandas. Muitos jihadistas viram a guerra afegã soviética como um campo de treinamento para futuras ações contra Israel. E esses campos de treinamento acabaram servindo para a luta dos jihadistas contra o, entre aspas aqui, grande Satã, os Estados Unidos. Depois de uma década de ocupação, o custo havia sido altíssimo para a União Soviética, tanto em soldados quanto em equipamentos perdidos. Pelo menos 15 mil soldados do Exército Vermelho morreram no Afeganistão e 50 mil foram feridos. No final de 1988, a União Soviética reconheceu que era impossível impor sua vontade ao povo afegão, ainda que contasse com um exército muito maior e muito melhor preparado. O Kremlin decidiu por fim às suas perdas e se retirar. Em 15 de fevereiro de 1989, as últimas unidades soviéticas deixaram o Afeganistão. Quando os soviéticos se retiraram, as facções afegãs se entregaram a uma luta pelo poder, que logo desembocou numa guerra civil. Muitos senhores da guerra usaram a ideia de jihad para impor seu poder. Porém, do ponto de vista dos jihadistas, a vitória afegã sobre os soviéticos não levou ao objetivo islâmico final, a instituição de um califado, de um Estado Islâmico. E esse fato fez a mente de muitos futuros terroristas que têm esse mesmo objetivo. Por exemplo, a Al-Qaeda, Estado Islâmico e até o Hamas. A jihad afegã teve uma influência duradoura sobre o mundo árabe. Muitos dos que responderam ao chamado da jihad voltaram para suas terras com a intenção de pôr em prática a ordem, entre aspas aqui, islâmica ideal, que eles não haviam conseguido impor no Afeganistão. Um exemplo foram os argelinos, que foram voluntários na guerra afegã, voltaram para a Argélia e participaram ativamente do novo partido político islâmico, a Frente Islâmica da Salvação. Outros se reuniram em torno de Osama Bin Laden, que criou a Al-Qaeda. A guerra afegã soviética deixou uma herança de combatentes treinados, acampamentos, campos de treinamento e instalações logísticas. Tudo isso foi usado contra o próprio Ocidente e um exemplo foi aí o 11 de setembro. Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário, tá bom? Essas coisas são importantes. E de se inscrever no canal, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.